suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Fernando, crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Creio. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Geraldinha, crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Thaís, crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim, eu creio. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Rosário, crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gabriela, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sara,
Você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aline, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Flávia, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu vejo a Ana Laura como eu vejo as outras meninas, e poder trazer aqueles que nós vimos como crianças sendo batizadas é uma alegria muito grande. E eu me lembro das primeiras vezes que eu estive na igreja, eu estive com a Deise, e a Ana Laura era um bebê, e hoje poder batizar a Ana Laura é uma alegria muito grande. Os nossos pequenos se comprometendo com Cristo. Isso é uma alegria para a igreja. Eu precisava falar isso, irmãos. Ana Laura, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Larissa, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Clara, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Natália, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
nossa alegria é imensa, Deus, porque o Senhor tem feito a tua obra nesta igreja e nessa cidade, Deus. O clamor do nosso coração é que o Senhor continue a nos usar, Deus. Continue a nos usar como igreja, a ser luz nesse lugar, Pai. Para que outros possam te conhecer, entregar-se ao Senhor e, batizando-se em obediência à tua ordenança, Deus, demonstrem ao mundo que só o Senhor é Deus e que não há outro Senhor como tu. A tua igreja te adora, Senhor, e reconhece que sem o Senhor nós não podemos nada. Adorado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.